Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Minha infância na roça, minha infância na roça, com o poeta Alaor Vieira. Minha infância na roça. Naquele tempo, o meu pai cultivava lá na fazenda Lajeado a roça tradicional. Plantava milho e nas bordas da lavoura de milho sempre plantava sementes de abóboras, que era para tratar dos porcos. Geralmente, o milho colhido era acondicionado em paiol, com palha e tudo. O feijão era batido, mas não peneirado. Guardava com palha para evitar carunchos. Mas não adiantava muito nada, eles apareciam. A lavoura de arroz era o que mais dava trabalho, principalmente quando havia infestação de pragas como o capim-colchão, por exemplo. Puxa vida, era difícil. A cultura do arroz era a única que era explorada comercialmente. Os grãos destinados ao consumo eram depositados na tuia. Geralmente eram utilizados 2 ou mais peões para ajudar nas lidas da roça. A princípio, a comida era levada numa bacia com montinhos de arroz, feijão, carne, verdura, e os pratos eram separados. Cada um fazia o seu. Agora, na hora de servir a carne, sempre dava problema. Alguns não tinham consciência da divisão. Passaram-se os tempos, a tecnologia melhorou, aí a comida passou a ser servida em pequenos caldeirões individuais. Um dos peões gostava de uma cachaça que fazia dó. Quando viu os caldeirões, resolveu fazer uma piadinha. Ixi, agora eu tô ferrado. O caldeirão tem arco e o doutor me falou para eu ficar longe de arco. O meu entrevistado de hoje será Paulo Vitor Guimarães, que é sócio-gerente da Ecopest Brasil. O Paulo Vitor é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. É especialista em controle de pragas urbanas e de grãos armazenados. E o tema da nossa entrevista será Como combater o caruncho do milho. Paulo Vitor, prazer ter você aqui mais uma vez. É uma alegria estar falando contigo. Divino, que bom. Mais uma vez, né? É um prazer sempre estar aqui, poder dividir um pouquinho do conhecimento da gente com a turma e, com certeza, aprender contigo também, que é um grande especialista do agro aí na nossa região. Muito obrigado, Paulo Vitor. Já é hora de falar de expurgo? Divino, já está passando da hora, né? O milho já está armazenado aí, já tem alguns meses, né? E os clientes da Ecopest Brasil aqui já começaram a procurar a gente a respeito de expurgo, de controle de caruncho, sim. Ô Paulo, quem são os insetos que atacam durante o armazenamento do milho? Legal, Divino. É o seguinte, nós temos inúmeras pragas que atacam os grãos armazenados, tá? Umas atacam mais o milho, outras atacam mais a soja, outras atacam mais o trigo, outras mais o arroz, né? Falando da nossa região aqui, falando de Rio Verde, do sudoeste goiano, nós temos as principais pragas que atacam o milho, né? A soja, por sorte, ela é um grão e ela é pouco atacado por pragas de grãos armazenados. Nós temos ali algumas traças, temos alguns insetos que estão migrando ali, que estão consumindo a soja inicialmente, né? Mas se falando de milho, nós temos alguns principais insetos aí que atacam nessa época do ano, na época onde o milho está armazenado, né? Então, o principal deles é o gorgulho, tá? O gorgulho é o que a gente realmente chama de caruncho, tá? É aquele picudinho, tá?
O nome dele é Gorgulho Zemais, exatamente por conta que ele ataca preferencialmente o milho, né? É uma praga primária que normalmente vem até da lavoura, tá? Nós temos outras pragas aqui na região que atacam o milho também, que são bem conhecidas pelo pessoal da armazenagem, né? A principal delas é o Tribólium castanho, né? O Tribólium já é uma praga secundária, mas é um inseto que aparece normalmente nas unidades tão breve, tão logo armazenado, tá? Muito por conta de milho quebrado, milho que não passou aí por uma boa limpeza. A gente tem esse importante praga do grão armazenado que aparece, a praga secundária. Tem outros dois que aparecem também normalmente ao longo da armazenagem do milho, pensando em julho até janeiro, tá? Que é o Cryptoleges ferrugineus e o Oryzéphilos, tá? Essas outras duas pragas, elas também são pragas secundárias, que acontecem bastante também por conta de grãos quebrados, grãos triturados, aquela farinha do milho ali, mas são insetos importantíssimos, porque eles têm uma evolução muito grande, geométrica mesmo, na armazenagem do milho, tá? Criptoleste, só para o pessoal conhecer melhor, é aquele que costuma dar de revoada ali por volta de 3, 4 horas da tarde e tem umas nuvenzinhas voando. É bom se preocupar, porque a gente tem essa praga secundária, ele é bem pequenininho, é um inseto com baixíssima suficiência respiratória, o que para nós é muito ruim. Ele consegue respirar muito pouco, sobreviver bem, principalmente até expurgos, tá? E tem o Oryzéphilos também, que esse principalmente, ele tem uma carga de progressão, de evolução muito grande. Para você ter ideia, um só desse caruncho bota de uma vez só 400 ovos. É muita coisa, né? Realmente. Essas são as principais, viu, Divino? Nós temos muitas outras que não são tão comuns, mas que acabam atacando o milho, principalmente também, como as traças, tá? Aquelas borboletinhas cinza, amareladas, que aparecem também por cima da massa de grão. Paulo Vitor, o caruncho ele ataca o milho somente quando está armazenado ou ele ataca o milho ainda no campo também? A praga primária, aquele que eu falei primeiro, o Gorgulho Zemais, que a gente conhece como caruncho, bicudinho, tá? Ele vem lá da lavoura, tá? Ele começa lá na lavoura. Por que ele é uma praga primária? Deixa eu explicar isso rapidamente. A praga primária, Divino, ela tem a capacidade de furar o grão de milho, ele rompe aquela epicutícula do milho e consegue botar lá dentro, tá? As pragas secundárias dos grãos armazenados não têm essa capacidade, tá? Então, essa praga primária que fura o grão de milho, essa sim, vem lá da lavoura. Essas outras não. Essas outras são pragas já que se proliferam nas unidades armazenadoras já. Você falou que os clientes de vocês já começaram a procurar para fazer o expurgo. Quais são as principais dificuldades, Paulo Vitor, que o produtor encontra na hora de expurgar o grão? Olha, Divino, a principal dificuldade é que, assim, nós temos poucas empresas especializadas nesse assunto, tá? Em Goiás, registrados, se eu salvo engano, nós temos 3 ou 4, tá? E o que acontece nessa época, né? Essa sazonalidade muito grande. Agora, todo mundo está com milho, boa parte desse pessoal começou já com alguma infestação no milho, então o pessoal tem uma procura muito grande nessa época do ano. Então, a principal dificuldade, na verdade, do cliente, né, do armazenador em expurgar, nessa época do ano até o final de dezembro, é agenda. É achar uma empresa que tem agenda para fazer esse expurgo quanto antes. Porque, normalmente, o que acontece, né, Diguinho? O pessoal não para o embarque, procura expurgar quando já está expedindo o milho. O pessoal está expedindo, vendeu, está cumprindo um contrato ali e a empresa compradora encontra um caruncho nesse milho. Aí dá problema, porque daí para-se o embarque, procura-se uma empresa para expurgar, essa empresa encaixa esse expurgo na agenda, a gente vai lá naquele dia marcado, o expurgo demora, tá? 10 dias para a gente poder implantar as lonas, aplicar o gás e retirar essa lona daqui a 10 dias.
Então não é um negócio que a gente vai lá e resolve na hora, são 10 dias de lona, de serviço, vamos dizer assim, para daí então o cliente conseguir voltar ao embarque. É aí que está o problema, tá? Essa agenda, principalmente, é o maior gargalo dessa época do ano. Então a gente até divulga bastante, a gente tem nas nossas mídias sociais, agende o seu expurgo, já deixa pré-agendado, não deixa para a hora de embarcar, não deixa para a última hora, que é sempre um problema, e o pessoal acaba sofrendo bastante com quebra de contrato. Isso aí são valores aí que, dependendo do contrato, são muito significativos. Paulo Vitor, o expurgo é um negócio que não muda muito com o tempo ou surgem novas tecnologias? Opa, Divino, legal essa pergunta, porque é o seguinte, surgem novas tecnologias, sim, tá? Mas, infelizmente, Divino, o que acontece, né? O pessoal encara o expurgo em grãos como uma despesa que talvez possa ser evitada. O que eu quero dizer com isso? Não, vamos tentar não expurgar. E vai fazendo ali um paliativo, vai remediando, vai fazendo alguns tipos de tratamento possíveis, mas que não são 100%, são paliativos mesmo, tá? E acaba que na hora, aquela mesma rotina, né? Corre, quer expurgar de última hora e tudo mais. E essa forma de encarar o expurgo como uma despesa e não parte do processo, né? Faz com que o pessoal veja isso como um custo desnecessário. Quando o armazenador entende o expurgo como um custo desnecessário, ou um custo que não é previsível, né, ele quer gastar sempre o mínimo. Infelizmente, as tecnologias que a gente tem no mercado hoje, elas são absolutas, elas trazem um resultado muito melhor dos expurgos hoje em dia, tá? Mas, infelizmente, o armazenador não está disposto a pagar por elas, tá? Eu falo isso porque hoje, eu já fiz bastante isso, por exemplo, no Paraná, onde tem bastante cooperativas, né? E as cooperativas já têm uma outra visão do expurgo, uma visão mais preventiva, uma visão mais necessária para o seu processo. O expurgo já está dentro do processo da cooperativa, né? Então, esse pessoal sabe... Eles investem um pouco mais nos valores dos expurgos, principalmente, para a gente entregar um resultado melhor, né? Estou falando, por exemplo, da recirculação de fosfina, né? É uma tecnologia que a gente já está trabalhando aí já há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, uns 5 anos para cá, mais difundida, tá? Que é basicamente, além de fazer o expurgo, de aplicar a pastilha, essa pastilha liberar um gás, é a gente fazer com que esse gás circule dentro do silo, circule dentro do graneleiro, né? Fazendo essa recirculação, nós mantemos a concentração do gás, mas mais definida em toda a massa de grãos. Isso faz com que não tenha para onde o caruncho fugir em momento nenhum, tenha um resultado melhor, a gente mantém concentrações mais altas em toda a altura do silo, em toda a altura do graneleiro. Lá na frente, a gente entende que esse expurgo é mais durável, ele matou toda a praga, ele matou todas as fases do inseto, adulto, larva, pulpa e ovo. Com isso, aquele grão vai estar suscetível a uma nova infestação externa, né? E isso promove um expurgo bem mais duradouro, né? E por último, já temos no Brasil uma empresa já comercializando fosfina líquida. O pessoal conhece que a fosfina ela vem em pastilhas, tá? São pastilhas que, em contato com o hidrogênio do ar, ela libera o gás fosfina. A fosfina é o gás tóxico que mata os carunchos ali, tá? A empresa vai lá e faz uma vedação para que esse gás fique ali, naquele grão em concentração, para matar todas as fases do inseto, certo? Hoje, nós já temos a fosfina líquida registrada no Brasil. Estive uma feira há 2 semanas atrás em Sinop, vendo essa tecnologia nova para a gente trazer para cá também, tá? E com a fosfina líquida, nós não precisamos aplicar a pastilha e esperar essa pastilha liberar o gás, que demora
alguns dias, né, ela vai liberando o gás ao longo dos dias. Não. Com a fosfina líquida, na verdade, ele é um botijão de gás também, tá? A gente fala líquida porque ela vem líquida dentro do botijão. Mas eu aplico o gás puro, vamos dizer assim, sem precisar ele reagir com o oxigênio. Eu já libero o gás fosfina imediatamente no expurgo, claro, depois de vedado, né? Então eu começo já a ganhar tempo nesses 10 dias de expurgo. Eu já aplico ela 100% pura, não preciso esperar ela liberar. Com isso eu já ganho alguns dias, né? E a vantagem é que eu posso dosar esse expurgo e ir liberando um pouquinho mais de fosfina ao longo do expurgo para garantir com que alcança ali a necessidade de expurgo, que são 5 dias acima de 400 ppm, bem técnico isso, mas essa é a verdade, e com isso a gente tem um expurgo bem mais rápido e bem mais de resultado. A gente consegue, por exemplo, com essa fosfina líquida, além da segurança, que eu vou falar um pouquinho depois, adiantar esses 10 dias para 5 dias. Tá? Então, isso acaba sendo uma grande vantagem, né, para quem está querendo cumprir contrato e agilizar o processo. E por que ela é mais segura? Eu não tenho que ir lá andar em cima da massa de grãos e aplicar a pastilha. Eu consigo fazer toda a vedação e lá de fora do graneleiro, do silo, eu aplicar esse gás diretamente pelo motor de aeração, por exemplo. Tá? Então, tem várias tecnologias, mas nós, como empresa, infelizmente, enfrentamos aí uma barreira bem difícil, principalmente aqui, que não tem tantas cooperativas, que tem mais o produtor, o armazenador que tem ali a sua unidade, ou talvez tenha o produtor mesmo rural que tem a sua unidade na fazenda, né? Ele enxerga, infelizmente, isso como um custo e quer minimizar ele ao máximo. Aí a gente acaba fazendo o expurgo já de muitos anos atrás, que é o expurgo convencional. Paulo Vitor, eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje estamos falando a respeito de como combater o caruncho do milho. Estou conversando com Paulo Vitor Guimarães, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. Tem mais de 16 anos de experiência nessa área e está trazendo grandes informações para a gente. Em termos de custo, esse expurgo líquido feito com o gás líquido, né? Comparado com a pastilha, é mais ou menos a mesma coisa? O custo é diferenciado? Como é que é? Ele é diferenciado, tá? A gente fala em, no mínimo, 35% mais caro, tá? Mas essa vantagem, esses 35%, a gente tem estudos, inclusive, a respeito disso, que prova pra gente que você tem um expurgo mais duradouro, tá? O pessoal vive perguntando um negócio pra gente, que é o seguinte, viu, Divino? É assim, expurgo tem garantia ou não tem garantia? E, na verdade, o que acontece, né? Ele tem garantia se ele fosse um negócio que dependesse somente da empresa. Mas veja o que acontece. A gente trabalha com gás. A gente aplicou o gás lá no silo, né? E vem lá, faz a cobertura com a lona e deixa ali 10 dias, né? Esse gás agindo, né? Tá certo. O que acontece? Eu tiro essa lona, o gás ele vai perdendo efeito ao longo dos dias e depois que eu tiro a lona ele acaba 100%, ele é um gás, né? Ele se desfaz. Como é que eu dou garantia de um negócio que não tem residual nenhum, que não vai ficar ali matando pragas que vão chegar posteriormente a esse expurgo, né? Então, assim, essa garantia ela fica muito difícil de acontecer, porque eu perdi o gás, eu não tenho mais como garantir para o armazenador que ele vai ficar ali 1 mês, 2, 3, sem um novo ataque, digamos assim, de pragas, né? O que a fosfina líquida garante para nós, além dessa agilidade no tempo, que por conta de um contrato, por exemplo, o pessoal já pode ter esses 35% já a mais, né? Mas ela garante, Divino, por exemplo, que a gente elimine não só o inseto adulto, a gente elimina o inseto adulto,
a larva, a pulpa e os ovos, né? Então, o que a gente acontece com isso? Você vai conseguir uma tranquilidade maior por alguns meses, dependendo daí somente dessa reinfestação. Pragas que venham da lavoura, que venham sei lá, de um outro silo, né? De alguma coisa assim, para reinfestar aquele grão. Então, esses 35%, eles valem a pena, sim, em resultado, em agilidade no estudo. Bom, baseado no que você disse, então, eu posso entender que esses produtos, eles não deixam resíduos no milho. Não deixam resíduos no milho, não deixam resíduos no milho. O que acontece com a pastilha, tá? Ela não deixa um resíduo pernicioso no milho, tá? Porque sobra ali 1%, no caso, de hidróxido de alumínio, tá? Que é o resíduozinho da pastilha, tá? Hidróxido de alumínio, só para você ter uma ideia, é o que a gente compra para dor de barriga, tá? Então, existe sim um resíduo que fica no grão armazenado, mas ele não é pernicioso à saúde. Paulo Vitor, quais são os principais prejuízos que o caruncho, o gorgulho, as traças, enfim, tudo isso que você disse aí podem trazer para essas sementes estocadas? Legal a sua pergunta, porque é o seguinte, a gente precisa distinguir a questão do grão armazenado e da semente, tá? Quando a gente fala em grão armazenado, nós temos perdas qualitativas e perdas quantitativas. Qualitativa, porque o seu grão vai perfurar, o inseto vai quebrar aquele grão, vai produzir muita farinha, tá? Muito resíduo do próprio milho, vai ter carunchos ali. Então, assim, você tem uma perda qualitativa, da qualidade do seu grão, né? Mas, com certeza, você também tem uma perda quantitativa, tá? Que pode chegar, Divino, a incríveis 10% do grão armazenado. E nós estamos falando de milhares de reais aí, tá? Mas como que ele chega no 10%? Simplesmente o armazenador não cuida, o armazenador não monitora, o armazenador não faz nenhum preventivo, ele não se preocupa no expurgo. Aí a evolução da praga ela é geométrica, né? Nós estamos falando de insetos, de besouros, que botam 200 a 400 ovos por vez. Então, assim, a progressão dele é geométrica, embora nem todos esses 400 vão eclodir, vão se tornar um novo adulto, mas, assim, é uma progressão muito grande, né? Então, as perdas quantitativas, se não cuidado a tempo, se não fizer nenhum preventivo, elas são muito grandes. E vale um parêntese aí nesse assunto, porque é o seguinte, o armazenador tem costume de ir lá fazer uma avaliação, fazer um monitoramento, tirar uma amostra do grão, né? E encontra um caruncho, por exemplo, um caruncho adulto vivo, né? E o que isso significa para nós? Isso significa que ele viu 25% de um problema, por exemplo, porque se ele viu um caruncho vivo adulto, com certeza nessa massa de grãos haverá ovo, haverá larva e haverá pulpas, né? Então ele está vendo uma pequena parte do problema, né? Então, assim, quando se encontra já insetos adultos andando pelo grão, já gera uma preocupação, já é necessariamente precisa de alguma ação, seja ela paliativa, seja ela curativa, no caso do expurgo. Os fatores climáticos dentro da estrutura de armazenagem, eles chegam a ser importantes? Extremamente importante, extremamente importante. Primeiro, a gente está falando da climatologia ali de dentro do próprio graneleiro, do silo, né, gente? Então, o que acontece muitas das vezes? Pessoal que não tem muito cuidado com infiltrações, com a temperatura do grão, o pessoal da armazenagem sabe muito melhor que eu a respeito disso, é o seguinte, você tem pontos quentes dentro da massa do grão. Por isso até os aeradores e tudo mais nos graneleiros, né? Esse aerador serve para exatamente isso. Tudo começa, na verdade, lá atrás, quando o pessoal limpa o grão, passa numa limpeza, numa pré-limpeza, mas não faz ali uma boa limpeza desse grão. Ali você já tem resíduos, pó, poeira, e a poeira, por exemplo, esse resíduo já vai ajudar ali no aumento da temperatura do grão.
que acontece quando o grão aumenta a temperatura? Além dele condensar, ele soa, né, Divino? O grão soa, ele esquenta, ele soa, perde água, essa água já começa a gerar fungos já começam a gerar micotoxinas, já estamos falando aí de um outro problema, tá certo? Mas essa temperatura mais alta, ela é ideal para a proliferação dos carunchos, tá certo? Então, quando a gente começa com temperatura alta dentro do grão, o caruncho já fica ideal para ele se desenvolver, tá? Então, temperaturas acima de 28 graus ali dentro da massa de grãos já é um problema, tá? E um outro problema grave também que o pessoal tem que se atentar, tem que estar sempre ali fazendo o seu monitoramento dentro dos graneleiros, dentro dos silos, são infiltrações, é aquela água que entra de fora para dentro mesmo, tá? Essa também gera pontos quentes, gera fungos, micotoxinas e gera grão quente que fica ideal aí para a proliferação das pragas dos grãos armazenados. Paulo Vitor, vamos torcer para que o pessoal esteja conscientizado da importância do trabalho que vocês fazem e que possam valorizar a cada dia mais. Foi muito produtivo o nosso bate-papo, com certeza eu espero que você retorne aqui outras vezes para a gente continuar a falar desse e de outros assuntos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Divino, mais uma vez. Quero agradecer a todos os espectadores, a todos os ouvintes aí. A gente está aqui sempre à disposição, qualquer dúvida, se a gente puder ajudar com alguma coisa, por favor, liga para a gente, conte com a Ecopest Brasil. A Ecopest Brasil, no ano passado, abriu um CNPJ exclusivo para venda de produtos também. Hoje a gente comercializa alguns produtos para o grão armazenado, para o tratamento desse milho na recepção do grão, o tratamento da estrutura para receber esse milho, tá certo? A gente comercializa esses produtos aí para o pessoal, para aquele pessoal que já compra o produto, já aplica ele mesmo, a gente também comercializa e, claro, com esse suporte, com essa consultoria, essa assessoria aí de 16 anos que a gente tem no assunto, tá certo? Quero agradecer mais uma vez, conte sempre conosco, estou sempre à disposição, um abraço para todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.